Aqui eu tenho uma imagem como se fosse de um vão, né? De uma janela de 1,50 m por 1,20 m. Aqui, a melhor maneira de você tirar essa medida dessa janela, sempre, para esse tamanho, a não ser que seja uma muito pequena, mas de tamanho assim, maior, um pouco menor, é ideal que você tire a medida em 3 pontos, né? Aqui na largura você vai tirar em 3 pontos, largura na parte de cima, largura no meio, largura embaixo. Retirou essas 3 medidas, aqui ele tem um exemplo de variação de medida. Na parte de cima tem 1,49,8, no meio tem 1,50, na parte de baixo tem 1,49,7, né? Você tem 3 variações aqui na medida. Sempre você usa a menor. Na altura, a mesma coisa. Você tem aqui 1,20 m de altura. Aqui no meio deu 1,19,7 m. E aqui do outro lado deu 1,20 m. Significa que o meio fechou um pouco. Fechou 3 mm. Sempre você vai trabalhar com a menor. O que acontece? Largura. Vai prevalecer aqui a 1,49,7, né? Que é a medida que está dando menor. Na altura, aqui vai prevalecer a 1,19,7. Então essas duas medidas, que está com diferença no vão, que de 1,49,7 para 1,50 diminuiu 3 mm ali, né? O vão apertou. Na altura de 1,19,7 para 1,20 m, apertou mais 3. Né? Então fazendo isso, identificando nessas 3 medidas da largura e nas 3 da altura, qual é que é a menor, você vai anotar ela, né? Para poder produzir a janela ou a porta com essa medida, né? E após isso, mesmo tendo aquele aperto lá de 3 mm, se você pegar a medida, a menor, você tem que depois dar a sua folga, né? O que é essa folga? Essa folga que você vai dar é para quando você for montar a janela, ela vai encaixar certinho no vão, sem que entre muito apertado, que entre arranhando. Geralmente, paredes por aí tem textura, então se o cara fizer a medida ela muito justa no vão, ela vai acabar que você tendo um problema na hora da montagem, né? Vai ter um trabalhinho bem bacana mesmo. Então isso aqui é um princípio para tudo. Para você medir uma porta, para você medir uma janela, medir um portão, o princípio sempre é o mesmo. Você medir sempre a largura, sempre a altura. De preferência, quando você for passar a medida para alguém, você primeiro passa a medida da largura, né? Depois a altura. Às vezes a gente recebe medida aqui, altura, depois largura. Mas o ideal é sempre largura, depois altura, como se fosse uma ordem. Então, na largura você identifica 3 medidas, né? Para ver se está tudo batendo. Na altura você identifica 3 medidas, para ver se está tudo batendo. Trabalhando sempre com a menor. Aqui em cima aqui era 1,50 m, foi para 1,49,7 m. Aqui em cima era 1,20 m, foi para 1,19,7. Eu estou falando 1,7 em centímetros para você entender melhor. Mas o ideal é que sempre você trabalhe com milímetros, né? 1500, 1200, 1497, 1197. Sempre nessa proporção. Então aqui é uma dicasinha simples, mas que isso aqui ele faz a diferença em qualquer serviço de medição para você estar produzindo material. Então é uma coisa que pode acontecer de você fazer errado. Talvez alguém vá achar que é uma coisa simples, mas talvez para outra pessoa já não é. E vai ser grande ajuda, beleza?